Olá! Está entrando no ar mais um Podcontos do Pierre e André. E a história que você vai ouvir agora é O Monstro que Adorava Ler, de Lili Chartrand. Ilustrações Roger. Um livro da editora SM. Era uma vez um monstro, um grande monstro, horrível, sujo e malvado. Ele vivia em uma imensa floresta que os seres humanos às vezes visitavam. O trabalho do grande monstro era espantar os intrusos, soltando urros terríveis. Escondido atrás de um velho carvalho, ele morria de rir ao ver as pessoas correndo para fora da floresta a toda velocidade, depois que ele dava os seus urros. Uma tarde, o grande monstro estava entediado atrás do carvalho, daquela imensa árvore. Desde cedo não passava ninguém ali, um único visitante para ele poder assustar, até que ele avistou uma garotinha. Depois ela se sentou em uma pedra, abriu a bolsa e tirou lá de dentro um livro. Abriu o livro e começou a ler. O grande monstro imediatamente lançou um grito horrível. Aquele grito terrível afugentou todos os pássaros, mas a garotinha continuava lá, debruçada sobre o livro, encantada pela história. O grande monstro, irado, inspirou desta vez profundamente e soltou um urro. Nossa, mas um urro apavorante, o pior que ele podia dar. A menina desta vez tomou tanto susto, ficou com tanto medo que deixou cair o livro e saiu de lá correndo em disparada. O grande monstro caiu, foi na gargalhada. Estava orgulhoso do seu grito. Nunca tinha sido tão potente assim. Seria por causa do lobo que ele tinha comido na hora do almoço? Sei lá. Ele então se certificou de que não tinha ninguém por perto e foi caminhando até o livro, que tinha deixado ele muito intrigado. Nunca tinha precisado dar 2 gritos para fazer alguém se assustar e sair de lá correndo. Aquele objeto, será que era mágico? Ou o que ele podia ser? Sei lá. Ele então pegou o livro, cheirou, lambeu e fez uma careta. Não tinha gosto de nada, a não ser de livro, né? Furioso, o grande monstro atirou o livro ao chão, que se abriu revelando magníficas imagens coloridas. Doido de curiosidade, ele pegou de volta e começou a folhear devagar aquele livro. E depois o levou para sua gruta, fascinado pelas maravilhosas ilustrações. Vovó Dragão, que passeava ali por perto da gruta, percebeu que lá de dentro tinha uma claridade diferente. Então ela entrou. Qual foi a sua surpresa? Mas o que você está fazendo aqui? Devia estar vigiando a floresta. Bem, eu encontrei isto aqui e não consigo parar de olhar para ele. Mas que belo livro! Conheço a história, é maravilhosa! Um livro? Poxa, você nem ao menos sabe o que é um livro? Já não se fazem mais monstros como antigamente. Vovó Dragão explicou para ele que aquilo ali, aquelas manchinhas pretinhas, eram as palavras. E as palavras, quando se juntavam, formavam frases. E as frases depois formavam histórias. E eu quero saber. Me conta, o que essa história conta? Quer mesmo saber? Está bem, eu posso te ensinar a ler. Eu adoraria! Entre os monstros daquela floresta, ela era a única que sabia ler.
E ele, o grande monstro, era muito curioso. Os outros não estavam nem aí, não queriam saber de nada, eram muito preguiçosos. E assim começou o seu aprendizado. Todas as manhãs ele ia até a casa da vovó Dragão, que lhe mostrava o alfabeto inteirinho. Ele queria tanto conhecer a história que aprendeu a ler bem depressa. E depois que aprendeu a ler, o grande monstro não fazia outra coisa. Ficava lá, escondido atrás da sua árvore, não se importava mais em urrar quando as pessoas passavam. Estava ocupado demais com a leitura. Ele lia e relia, depois lia de novo e mais uma vez. Certa manhã, foi intimado a comparecer diante do grande conselho dos monstros. Você não faz mais o seu trabalho, por isso será banido do nosso clã. Não queremos mais vê-lo aqui. Vai embora! Esse foi o chefe dos monstros. Dias mais tarde, vovó Dragão, que imaginava o seu amigo lá em lágrimas, foi fazer uma visita. Chegando lá, Surpresa! ele nem deu atenção, pois estava lendo tranquilamente à luz de uma fogueirinha. Toda feliz, ela ficou quando viu seu companheiro, seu grande companheiro, lendo. Vovó Dragão deu a ele então, às escondidas dos outros monstros, outros livros, e ele lia cada vez mais. O grande monstro estava, por fim, muito contente. Uma tarde, o monstro de duas cabeças, amigo do grande monstro, foi visitá-lo. Entrou na gruta e perguntou: Você pode ler uma história pra mim? Pediu uma das cabeças cabisbaixa. Ah, eu também quero. A outra cabeça não deixou por menos. Mas é claro que eu leio e com prazer. O monstro, muito feliz, começou a ler toda a história para aqueles dois. Ele leu com tanta alegria que leu de uma maneira magistral. O monstro de duas cabeças voltou para casa com os 4 olhos brilhando muito. E na tarde do dia seguinte, o monstro de duas cabeças voltou lá levando o monstro perebento, que era 3 vezes maior que ele. Queria também ouvir histórias. Então naquela tarde foram 6 olhos, 3 pares de olhos observando o grande monstro. E na outra tarde levaram junto outro colega monstro e já eram 8 pares de olhos. E assim a cada dia chegavam mais pares de olhos para ver e ouvir as histórias que o monstro lia. Até que um dia chegou ele, o maior de todos, o grande chefe dos monstros. Todos ficaram surpresos com os olhos, sei lá quantos arregalados, ao vê-lo. Mas ninguém disse uma palavra, pois o chefe dos monstros era terrível quando se enfurecia. Num canto da gruta, a vovó Dragão ria às escondidas. Ela não acreditava, eram aqueles ali os monstros horripilantes que aterrorizavam a floresta inteira com seus gritos ferozes. Foi então que uma fungada chamou-lhe a atenção. O chefe dos monstros, emocionado, assoava o nariz numa grande folha de bananeira. Vovó Dragão ficou de queixo caído. E desde aquele dia memorável, os monstros estão com a cabeça tão cheia de belas imagens e histórias maravilhosas que se esquecem até de fazer o trabalho deles, aterrorizar as pessoas, os visitantes da floresta. Eles não têm mais vontade de assustar ninguém. Vivem agora no mundo da lua, sonhando com as belas princesas salvas por valentes monstros, ou quer dizer, por valentes cavaleiros. Quanto ao grande monstro, ele passa os dias lendo, escondido atrás do velho carvalho. É o único que ainda espia os visitantes, mas não para espantá-los. Mais do que tudo, ele deseja rever a garotinha, aquela que o fez descobrir um mundo tão bonito. Um dia, o grande monstro deixou o livro da menina perto de uma pedra onde ele o encontrou. Em seguida, colocou ali uma outra pedra, menor e achatada, em forma de coração. Talvez o seu desejo se realize. Quem sabe? E essa história entrou pela porta da sala e saiu pela janela. Se você gostou, aguarde a próxima. Quem sabe mais bela.